Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas. O tema de hoje é o governo no mundo dos espíritos. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade muito valiosa. No livro Nosso Lar, fica clara a existência de esferas de poder político no mundo dos espíritos. Em uma das passagens do livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, autor espiritual da obra, psicografada por Chico Xavier, cita a existência de uma colônia, o que seria uma cidade espiritual, com população de mais de 1 milhão de habitantes, espíritos desencarnados, comandadas por um governador e alguns ministérios. Parece que estamos falando aqui do planeta Terra, do mundo dos espíritos encarnados, mas estamos falando do mundo dos espíritos. A esplanada desses ministérios no mundo dos espíritos, ela é composta por várias pastas, entre elas da regeneração, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. São ministros escolhidos pela sua envergadura moral. A administração da colônia conta ainda com a ajuda de aproximadamente 3 mil funcionários voluntários, algo que lembra uma estrutura de servidores públicos, porém sem receber contrapartidas materiais, pois o salário é a recompensa na forma de evolução espiritual. Trabalhamos no mundo dos espíritos para nos tornarmos melhores. Nos oferecemos para ser voluntários, para ajudar. Lá no mundo dos espíritos, existe uma organização planejada administrativamente, socialmente e politicamente, que se estrutura em prol da ajuda ao próximo, tanto daqueles que lá estão desencarnados, quanto nós que estamos aqui encarnados. O princípio é o trabalho, o serviço para o bem, tudo regido pela meritocracia, ou seja, não existem indicações. O que existem são oferecimentos para se trabalhar voluntariamente nesta ou naquela área, desde que o espírito tenha condições morais para tal serviço. Nessa cidade espiritual denominada Nosso Lar, que é uma das milhares de cidades ou de colônias espirituais existentes em torno do planeta Terra, lá especificamente, segundo o espírito André Luiz, o governador já estaria há mais de 100 anos administrando a colônia do Nosso Lar. Mas para os espíritos, o tempo prolongado não se constitui numa ditadura, já que a governança em altos escalões, nos planos dominados pelo bem, ela é conferida pelo trabalho de fomentar a luz em detrimento das trevas. Já nos mundos mais atrasados, que também possuem as cidades ou as colônias, vivem espíritos ainda muito primitivos. Nesse caso, a governança seria exercida provisoriamente por espíritos ainda muito desequilibrados. Podemos até dizer espíritos maléficos. Nesse contexto, dominariam os mandatários despóticos que usam a força mental, imprimem castigos e prisões, que são criações mentais. Não é um local circunscrito, numa empreitada para prejudicar o outro. Então, esses mandatários são espíritos ainda muito cruéis, que dominam outros espíritos, ignorantes, moralmente falando, e que se deixam dominar e sofrem muito em razão disso. E ficam como se estivessem numa prisão,
Muito embora no plano espiritual não haja a prisão, como existe aqui, mas são criações mentais, de onde o espírito atrasado não consegue sair ou não consegue encontrar forças para sair, mas sairá quando chegar o momento e quando for ajudado. São nesses casos os chamados processos obsessivos que desencadeiam muita dor, sofrimentos e o chamado ranger de dentes, ensinados por Jesus. Sendo os espíritos dominados, vivendo mentalmente em zonas abismais, em trevas, nos chamados umbrais, que aprendemos dentro da doutrina espírita, que são locais onde os espíritos sofrem, onde os espíritos espiam em razão dos seus vícios, das suas ações, que feriram as leis divinas e estão pagando por isso. Não eternamente, mas vão pagar por isso. Mas terão a oportunidade de sair dessas prisões. A governança nesses subterrâneos da espiritualidade seria provisória, uma vez que a evolução dos espíritos terminaria por dar fim, numa determinada época, a esse conjunto de situações negativas, que pode desenhar em algumas mentes o que seria um local de sofrimento, aparentemente eterno, mas que não é eterno, porque tudo progride nas leis de Deus. Vemos então que aqui, enquanto espíritos encarnados, copiamos de forma ainda irregular, ainda desequilibrada, aquilo que existe em perfeita ordem no mundo dos espíritos, principalmente nas colônias espirituais mais equilibradas. E muito importante, tudo vai mudando para melhor, conforme vamos nos transformando em espíritos melhores. É o que vai ocorrer por aqui, no plano espiritual, onde deixarão de existir governos corruptos, cruéis, governos fazedores de guerras, onde deixarão de existir ministérios incompetentes, onde o que vale é o ganho pessoal, ou seja, os meios cruéis justificando os fins desequilibrados. Isso vai acabar, tenhamos certeza disso. E estamos a caminho. Não percamos, portanto, a esperança, o otimismo e a fé, e continuemos a trabalhar pelo nosso progresso moral, para assim fazer progredir a sociedade. Vivemos no Brasil, um país extraordinário, mas é um país onde ainda existem muitos desequilíbrios, ainda existe corrupção, onde existem desmandos perante as leis, onde vemos situações tomadas que não satisfazem a maioria da sua população, mas sim que procuram ajudar apenas a um pequeno grupo, diferentemente do que ocorre no mundo dos espíritos, onde todos trabalham por todos, não pensam em si, pensam primeiro no outro, vivenciando a lei do amor, porque quem ama pensa no outro primeiro, e a felicidade do outro é a sua própria felicidade. Não percamos a esperança. Vivemos um ano de grandes dificuldades. Esse ano de 2022. Ainda vivemos a pandemia. Agora surgiu novamente outro problema também, que nos traz preocupações, que é a dengue. E o ano é de eleição majoritária. Que nós, espíritas, possamos contribuir através das preces, das nossas orações,
mas principalmente através das nossas atitudes positivas, equilibradas, para que a gente ajude a transpor essas barreiras e que nós possamos, ao término do ano, olharmos para trás e vermos que o país melhorou, houve progresso, houve um certo apaziguamento. E lembrando que a política faz parte das nossas vidas, mas a política deve ser o trabalho voltado para o bem, pensando no bem, sempre com esse intuito, esse objetivo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.